Olá! Você já parou para pensar como o Brasil, em um piscar de olhos da história, deixou de ser um país dominado por fazendas de café para virar uma potência industrial? Pois é exatamente essa transformação incrível que vai da Era dos Coronéis até a construção de Brasília que a gente vai desvendar hoje. A pergunta que guia a nossa análise é essa aqui: como uma mudança tão radical aconteceu em tão pouco tempo? A resposta, olha, não é nada simples. Ela está cheia de conflitos, de crises gigantescas e de diferentes visões de país que bateram de frente para moldar o Brasil que a gente conhece hoje. Então, para a gente entender essa história toda, nosso caminho vai passar por 5 momentos que são simplesmente cruciais. O comecinho da República, a grande crise de 1930, a longuíssima Era Vargas, aquele experimento democrático super tenso do pós-guerra e, para fechar, o sonho de desenvolvimento acelerado de JK. Ok, vamos lá. Para entender a transformação, a gente tem que começar do começo, né? O ponto de partida é a chamada República Velha. Um Brasil que, no papel, era uma república novinha em folha, mas que, na vida real, funcionava de um jeito bem antigo. E esse é o ponto central dessa época, uma baita contradição. A monarquia caiu, tivemos uma nova Constituição, tudo parecia novo. Mas o poder continuou nas mãos das mesmas elites de sempre. Para a imensa maioria da população, a vida não mudou quase nada. Foi, na prática, um acerto de contas lá em cima que deixou o povo de fora. E o que segurava toda essa estrutura era o famoso coronelismo. A democracia, na prática, era uma grande fachada. O voto não era secreto, era controlado na base da troca de favores e da intimidação. O poder de verdade estava com os grandes fazendeiros, os coronéis, que garantiam que nada mudasse. Só que essa ordem toda, que parecia que ia durar para sempre, estava com os dias contados. A década de 1920 foi o estopim. Uma crise atrás da outra, preparando o terreno para a grande virada que viria em 1930. Essa linha do tempo aqui mostra a tempestade perfeita se formando. Pensa só, de um lado, os militares jovens do tenentismo se revoltando. Do outro, a Semana de Arte Moderna quebrando todas as regras na cultura. E aí, para fechar conta, o golpe de misericórdia, a crise de 1929, que quebrou a economia do café e, junto com ela, a base de poder da República Velha. E é no meio dessa confusão toda, com a Revolução de 1930, que surge uma figura que vai dominar a política brasileira por um bom tempo: Getúlio Vargas. Mas atenção, a Era Vargas não foi uma coisa só, não. É muito importante entender que ela se divide em 3 fases bem distintas. Primeiro, um governo provisório, bem centralizador. Depois, um curto período com uma nova Constituição, que trouxe avanços importantes como o voto feminino. E, por fim, um mergulho total na ditadura do Estado Novo. O Brasil dos anos 30 era um verdadeiro caldeirão de ideias, espelhando o que acontecia no mundo. De um lado, os integralistas, com uma pegada fascista. Do outro, a Aliança Nacional Libertadora, de esquerda. E o Vargas, que não era bobo nem nada, ficou ali, jogando um contra o outro, para no final sair por cima de todo mundo. E aqui vem o checkmate. Depois de enfraquecer tanto a esquerda quanto a direita, Vargas usou a desculpa de um suposto plano comunista, que depois se provou falso, o tal do Plano Cohen, para dar um golpe e instalar a ditadura do Estado Novo. O poder agora era total, e ele começou um projeto de modernização do Brasil na marra, de forma autoritária. Mas a história, né, ela tem cada uma lutar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos países democráticos enquanto o Brasil era uma ditadura, ficou uma situação bem esquisita e insustentável. Vargas acabou sendo forçado a sair em 1945 e aí o país começou um novo e bem agitado período democrático. E o novo cenário político era basicamente esse aqui, dominado por 3 grandes partidos. O mais impressionante é que 2 deles, o PSD e o PTB, foram criações diretas da máquina política do próprio Vargas. Ou seja, mesmo fora do poder, a sombra dele ainda definia totalmente o jogo político. E aí acontece o que ninguém esperava. Em 1950, Getúlio Vargas, o ex-ditador, volta ao poder. E o mais maluco, desta vez, eleito democraticamente nos braços do povo. Foi um retorno espetacular, muito por conta da memória popular das leis trabalhistas que o transformaram no pai dos pobres. Só que esse segundo governo foi um inferno. Uma crise política sem fim, com pressão vindo de todos os lados. Encurralado, Vargas tomou a decisão mais drástica de todas. Com um tiro no coração e uma carta-testamento, ele saiu da vida para entrar na história.
um ato que o transformou em Dártir e que abalou as estruturas do país. Do caos que se seguiu à morte de Vargas, surgiu um novo líder, com uma mensagem completamente diferente, de otimismo, de modernidade, de olhar para frente. Juscelino Kubitschek, o nosso JK. A grande ideia do governo JK era o que a gente chama de nacional-desenvolvimentismo. O conceito era o seguinte: o Estado seria o grande motor de um desenvolvimento superacelerado, planejando tudo para industrializar o país e levá-lo de vez para a modernidade. E o slogan dele, esse slogan ficou para a história. 50 anos em 5. E olha, isso não era só uma frase de efeito, não. Era uma promessa real, uma declaração de intenções de que o Brasil ia dar uma arrancada histórica que mudaria a cara do país para sempre. E como ele ia fazer isso? Bom, o mapa do Tesouro era esse aqui, o Plano de Metas. Um projeto gigantesco de investimentos em áreas-chave como energia e transportes. E no coração de tudo, a meta-síntese, a construção de Brasília no meio do nada. Um símbolo poderoso de um novo Brasil. A era JK realmente entregou um crescimento impressionante, o país se modernizou. Mas isso teve um custo alto, a inflação disparou, a dívida aumentou. O que nos leva de volta à nossa jornada, da república de poucos ao país industrial. A transformação foi real, mas fica uma pergunta no ar, uma pergunta que ecoa até hoje. Será que é possível acelerar tanto progresso, queimar tantas etapas, sem criar novos e talvez ainda mais complexos problemas para o futuro?